uma tomada em casa e acabou levando choque. Eu nunca levei choque não, graças a Deus. Mas tem muita gente que leva. É preciso ter cuidado a manusear fios elétricos para não sofrer acidentes domésticos. Patriota Júnior está chegando ao vivo, voltando. Então, Patriota, quais são os cuidados, né, o básico que a gente deve ter em casa para não se envolver nesse tipo de acidente doméstico? Sai daí, Patriota, que não vai rolar aí não, meu filho. Vou ligar aqui para o Patriota. Vamos embora. Essa não é a minha chamada não, para Patriota não. Nem vem, que eu não vou ligar a cobrar para ele. Vai, Patriota. Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, Renata. Acidentes, né, domésticos envolvendo choques elétricos, vez ou outra, acontecem. Claro, é preciso, né, tomar alguns tipos de cuidados, alguns tipos de precauções para evitar esse tipo de transtorno, principalmente quando a gente fala, né, de crianças, né, principalmente para quem tem crianças dentro de casa. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o Gileno Vilaça, que é professor de elétrica aqui do Senai. Professor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Professor, quais são as orientações, né, as principais para evitar os choques elétricos nas residências? Bom dia você está ouvindo aí da Rádio Cidade. É uma coisa comum no dia de hoje, né, a questão do choque elétrico, que é provocado por uma corrente elétrica através do corpo humano, e por mais que o pessoal talvez não leve a sério isso, mas nas residências, nas casas comuns, é um acontecimento muito comum. A gente tem dados aí, em cada ano, mais de 200 acidentes de choque ou de sobrecarga. E aí são vários fatores que pode ocorrer isso, que a gente pode ver alguma dica. Exatamente. Vamos passar, então, algumas dicas, né, aqui de como se prevenir e evitar esses acidentes. Olha, primeiro você tem que observar, geral, você tem que fazer uma fiscalização na sua casa, é verdade. Por exemplo, às vezes tem um fio exposto, aquele fio desencapado. Vamos usar no popular, né? Ele está descascado. Então, o fio exposto é um cuidado muito grande, precisa ser isolado, precisa fazer isso. Qualquer reparo que você fizer na sua casa, até uma troca de uma lâmpada ou de um equipamento, tem que ser com ele desligado, com o sistema desligado. Para isso, existe um disjuntor geral, tem que ser desligado. Então, é um outro ponto que, por mais que você tenha conhecimento, mas é necessário ser desligado. Inclusive, é uma das normas da NR10 que pede isso. Uma outra dica muito importante: qualquer atividade que você for fazer ligada à energia, ligar o equipamento, desligar, manusear, é bom que seja sempre calçado, que ele dá uma isolação. Nunca descalço, principalmente se tiver úmido, molhado. Então é uma outra dica importante sobre isso aí. Quem tem animais domésticos em casa, crianças, precisa redobrar aí os cuidados, professor? Sem dúvida nenhuma. São dois pontos, porque o adulto ele já tem uma consciência maior, então redobrar os cuidados. Por exemplo, verificar as condições dos aparelhos elétricos que existem, né? A questão de sobrecarga, e já falando diretamente assim, sobrecarga a gente acontece muito quando tem uma extensão, quando tem o T, quando tem, o pessoal conhece também como Benjamin, porque ele tem uma quantidade de corrente, de amperagem, e às vezes o pessoal liga vários equipamentos e dá uma sobrecarga. E às vezes o atingido ali é um animal que está próximo, é uma criança que está às vezes brincando até próximo, está no chão. Então esse cuidado é muito importante. E voltando mais para as crianças, até a gente tem muita queixa quando tem a questão do banho, a questão do chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, ele tem muitas queixas, a gente escuta muito isso. Primeiro, é necessário ter uma boa instalação com um bom aterramento.
Se você não tem essa certeza que está bem aterrado, contrate um profissional eletricista que ele vai fazer essa verificação. Mas um outro detalhe muito no chuveiro, que é comum ouvir isso, é quando tem no corpo algum corte, até quando você faz a unha, que tira uma cutícula, um pouco de resistência que o corpo tem, ele é tirado, essa resistência. E é comum, depois você faz as unhas, tira a cutícula, levar pequenos choques na hora do banho, porque o corpo perde essa resistência e fica mais fácil ter essa fuga de corrente através disso. Água e energia elétrica, nem pensar, né, professor? Você ir mexer numa tomada com a mão molhada, um pé molhado, uma parte do corpo, isso é perigosíssimo, né? Sem dúvida nenhuma, não. Parte da nossa energia é gerada pela hidrelétrica, da água, mas as duas não podem se misturar. Então a questão da umidade, a questão de estar lavando a casa, molhou uma tomada, então tem que ter esse cuidado para não ocorrer. Quando se diz umidade, é até a questão do próprio suor do corpo, ele está caracterizado também essa umidade. E aí vem a proteção das tomadas, principalmente quando você tem criança. As tomadas de hoje ela tem um padrão, então você não leva um choque com facilidade, a não ser que vai colocar na parte do fase algo de metal. A criança pode fazer isso. E hoje já existe proteção, protetor, baratinho, que você compra para isso, ou até uma fita isolante você pode colocar. Fiozinho descoberto, que muita gente acaba optando pela fita isolante, que o senhor acabou de mencionar, para encobrir, né, para proteger, aquilo ali também pode trazer riscos. O ideal é substituir, né? Sim, se tem um fio desencapado, a gente diz que faça essa proteção com uma fita, mas por que está desencapado? Então, realmente, o bom é substituir, verificar e ver. E sempre lembrar também que você vai fazer qualquer manutenção na sua casa, fazer uma limpeza nos eletrodomésticos, como é você tirar da tomada, fazer a limpeza e recolocar. Nunca fazer a limpeza. Então, eu vou fazer uma limpeza geral agora no micro-ondas. Então, eu vou deixar ele ligado. Não, você desliga, faz a limpeza, o pano vai estar úmido. Então, você trabalha dessa forma. E um detalhe interessante, nunca você desligar qualquer equipamento pelo fio, mas pegar pelo plugue universal, ele é chamado, né, o pino de tomada, o plugue universal macho, pegar nele para desligar. Geralmente o pessoal pega e puxa pelo fio, e aí ele pode danificar, causando choque elétrico. Quando a gente fala de manutenção na parte elétrica de casa, o ideal é sempre acionar um profissional eletricista, professor, porque muita gente já quer resolver por conta própria, né? Sem dúvida nenhuma. Nós temos eletricista aí pronto para atender você no mercado. Inclusive, o Senai hoje vem capacitando muitos eletricistas aqui para poder atender você na população. E aí, hoje, onde você encontra um eletricista certificado, que dá essa garantia do conhecimento, é uma garantia da sua instalação elétrica. Porque existem equipamentos hoje que muita gente não conhece, o eletricista ele vai conhecer que vai livrar você de um acidente doméstico, um choque elétrico, e até um acidente fatal. Por exemplo, o eletricista capacitado, e o Senai a gente trabalha com isso, faz essa instalação, é um dispositivo diferencial, que é o DR. Uma casa que tem o sistema do DR, a pessoa não leva choque. Então, o eletricista, o profissional, ele vai estar capacitado para fazer essa instalação para você. A pessoa está sendo eletrocutada, está levando um choque. O que eu devo fazer de imediato, né? Porque a reação de primeira é tentar ir tocar na pessoa, ajudar, mas isso não é o correto, né? Não, o intuito, né? A nossa energia é de tocar na pessoa e tirar, mas o correto é você procurar o disjuntor geral e desligar. Por isso os quadros de energia, ele não deve ficar atrás de um guarda-roupa, de uma estante, ele tem que ficar exposto. Então, desligar o geral, não sei qual é, então o maior que tiver, você desliga. Mas, em seguida, já tirar a pessoa daquele ponto ali, e sempre com algo isolante. Se estiver mais perto de você, alguma coisa de plástico, o cabo de vassoura que está ali próximo, a madeira, ela é um isolante, para que possa tirar daquele risco e, em seguida, fazer os primeiros socorros. Ligar para o SAMU, ligar, dependendo da gravidade, e ir logo para o pronto-socorro.
Muito bem, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com Gileno Vilaça, professor de elétrica do Senai, orientações importantes, Renato, para evitar os choques elétricos. Eu volto com você. Obrigada, Patriota. 10 horas e 7 minutos. Vamos continuar.